Em Marcos, capítulo de número 9. Estamos dando continuidade às exposições neste Evangelho. Marcos, capítulo 9, verso 14 e até o verso de número 29. Marcos, capítulo 9, verso 14 a 29, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, mais uma vez, Pai, na Tua casa, no Teu culto, rogo a Ti, Senhor, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra. Que realmente, Senhor, seja um instrumento Teu no anúncio da Tua verdade, que a Tua palavra seja exposta com clareza, que não sejam ensinadas aqui as sabedorias dos homens, Pai, mas a Tua palavra, o Teu Evangelho somente, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado em nosso meio. Usa-me, Senhor, apesar das minhas fraquezas, usa-me, concedendo-me vigor físico, vigor espiritual, para anunciar, Pai, a Tua palavra. Que aqueles que aqui estão possam ouvir com atenção a Tua palavra e possam, ó Deus, abraçar a Tua palavra com fé, com amor, com prontidão, Pai, para viver segundo ela. É o que eu te rogo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus amados irmãos, nós temos tido a graça de contemplar no Evangelho de Marcos momentos e ações do nosso Senhor Jesus Cristo que são realmente grandemente admiráveis, nas quais nós temos a graça de contemplar muito
da beleza, da glória e da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto o nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho de Marcos fazendo realmente grandes atos, milagres, curas, libertações, grandes e belíssimos discursos diante de muitas pessoas, incrédulos, crentes, pessoas que eram seus inimigos perversos, pessoas que desejavam ardentemente estar junto a Ele. Nós contemplamos o Senhor Jesus Cristo no Evangelho também manifestando a sua grande glória na transfiguração, aquilo que um dia nossos olhos contemplarão. Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João tiveram a graça de contemplar antecipadamente. E ali, meus irmãos, nós vimos realmente que o Senhor ele vai manifestar a glória da sua divindade na sua humilhação. Ele vai manifestar a glória da sua divindade no momento em que ele está ainda caminhando aqui no seu processo de humilhação neste mundo. Mas ele revela isto de modo maravilhoso diante daqueles homens. E que momento extraordinário foi aquele, a ponto de Pedro dizer: eu desejo ficar aqui. Ele não queria que aquilo passasse. Ele não desejava descer daquele monte. Ele queria ficar ali, junto ao Senhor, no monte da transfiguração. Quando o Senhor se manifesta de modo realmente maravilhoso e de onde eles ouviram a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem ele tem todo o prazer, a ele ouvir. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Realmente um momento marcante na vida daqueles homens de Deus, a ponto de eles falarem sobre este evento mais à frente, nas suas epístolas. Mas então, meus irmãos, depois deles terem esse momento maravilhoso ali, depois do Senhor Jesus Cristo estar naquele momento realmente grandioso, eles descem do monte. E algumas coisas então começam a acontecer, é como se eles estivessem voltando à realidade deste mundo caído. É como se eles estivessem voltando para a realidade deste mundo que realmente está mergulhado em perversidade e confusão. E então, ao descer do monte, nós encontramos, meus irmãos, e nós vimos na exposição anterior, que algumas pessoas começaram a questionar o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos estavam com grande confusão acerca da ressurreição e tantas dúvidas pairavam no coração dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Estavam confusos, ensinos certamente estranhos dos escribas confundiam a cabeça deles acerca da ressurreição, acerca destas coisas tão grandiosas. E então o Senhor Jesus Cristo vai instruí-los, o Senhor Jesus Cristo vai exortá-los, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez vai dizer para eles: meus filhos, é necessário que eu realmente sofra. É necessário que eu realmente padeça. O Filho do Homem terá de sofrer muito. E mais uma vez, ele reafirma isto para aqueles seus discípulos. Mas, meus irmãos, vejam, depois que ele desce desse monte da transfiguração, deste momento realmente glorioso e majestoso, ele se depara também com grande incredulidade. É como se ele saísse, meus irmãos, dos céus e agora se deparassem com manifestações de coisas infernais. Porque os discípulos estavam contemplando a Cristo glorificado, mas agora Cristo desce e se depara com um demônio. Vejam que mudança de cenário grandemente assustadora e realmente muito marcante. O Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, eles vão se deparar com a malignidade, com a perversidade,
com a ira, com a desgraça que é Satanás e seus demônios agindo neste mundo. Ele encontra, meus irmãos, grande confusão. Grande confusão. Quando olhamos para o versículo de número 14 do capítulo 9, a palavra nos diz, quando eles se aproximaram dos discípulos, os discípulos que não haviam subido ao monte da transfiguração, eles viram então a numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então estava ali, meus irmãos, tendo algum tipo de desavença real entre os escribas e os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E discutiam, meus irmãos, certamente sobre tantas coisas, as quais o texto não nos deixa claro acerca do que eles discutiam ali. Mas fato é que eles estavam tendo grande desavença ali entre os discípulos e aqueles escribas, naquela ocasião. E então o texto vai nos dizer que viram numerosa multidão ao redor dos escribas e que os escribas discutiam com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então é interessante que é como se o Senhor Jesus Cristo chegasse de surpresa aqui. E então eles percebem que é o Senhor Jesus Cristo e então eles rapidamente correm ao encontro do Senhor Jesus Cristo e começam a saudá-lo com grande honra, recebendo o Senhor Jesus Cristo ali naquela ocasião. Cristo, mais uma vez, ali no meio de multidões. Certamente o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, famosíssimo demais ali. Eles ouviram falar, talvez muitos aqui tenham até contemplado grandes atos do Senhor Jesus Cristo. Então eles sabem que é Cristo. Puxa vida, Ele está aqui entre nós. Como não nos aproximar dele? Então eles rapidamente correm em direção ao Senhor Jesus Cristo. E recebem-no realmente, meus irmãos, com grande honra, saudando-o. Então, o Senhor Jesus Cristo ali, parece que naquele momento ele não dá muito bola, ele não dá muita atenção para aquelas pessoas que estavam ali, para aquela grande multidão. Ele percebe que está tendo desavenças ali, discussões. E então ele passa a interpelar, ele vai perguntar aos escribas. Verso 16, então ele interpelou os escribas, que discutis com eles. Então Cristo vai realmente questionar, o que vocês estão discutindo? O que vocês estão fazendo? Porque vocês estão neste alvoroço, nesta desavença aqui com estas pessoas. O Senhor Jesus Cristo parece não se agradar daquilo que está acontecendo e parece que Cristo os pergunta e os interpela ali publicamente. Certamente aquelas pessoas que estavam ao redor ali ouviram o Senhor Jesus Cristo indo ali de encontro àqueles escribas. E então, meus irmãos, o que acontece? O verso número 17 nos diz que dentre a multidão respondeu. Alguém ouviu e então decide responder a Cristo. É interessante, ele vai se dirigir a Cristo dizendo, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então veja o que acontece aqui, meus irmãos. No meio daquela multidão, um homem que está grandemente preocupado. Um homem que está grandemente preocupado com o seu filho. E, meus irmãos, essa realmente é a atitude de qualquer pai com o seu filho. Qualquer pai vai ficar realmente grandemente preocupado e vai tentar recorrer a todos os meios lícitos para socorrer o seu filho que é amado. Sobretudo quando se trata de um filho único. Como nos diz o Evangelho de Lucas,
vai dizer que era o filho único deste homem. Ele só tinha ele. Não tinha outro filho, não. E isto, meus irmãos, revela muito desta atitude dele, grandemente a desesperada ali, correndo ao Senhor, clamando a Ele, suplicando a Ele. Ele diz, mestre, trouxe-te meu filho. E vejam, qual era a condição do filho dele? Possesso de um espírito mudo. Como veremos neste evangelho, nos outros, possesso de um espírito mudo, surdo. Então vejam, ele estava mudo, não falava, surdo, ele não escutava absolutamente nada, mas não somente isto, ele vai dizer que este espírito era tão terrível que este espírito, onde quer que o apanhava, não importava o lugar, o que é que ele fazia? Lançava-o na terra e ele espumava. Rilha os dentes e vai definhando. Meus irmãos, esse rapaz, ele estava realmente cada vez mais como que morrendo. Ele estava numa situação de saúde realmente muito deplorável. Ele estava numa situação grandemente miserável. E como nós vemos no texto, isto não era de agora, não. Há muito tempo ele sofre com isto. Porque o próprio Senhor, inclusive, vai perguntar mais à frente. Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então veja, qual era a intenção do espírito maligno que possuiu aquele garoto? Matar este garoto. Lançava-o no fogo, lançava-o na água, de todas as formas tentando destruir a vida dele. Esta era a intenção maligna deste espírito. E alguns vão pensar assim, olha, se trata de alguma doença física aqui. E parece ser. Vão dizer, olha, provavelmente epilepsia. Este garoto tinha algum problema desta natureza. Era um lunático, problemas mentais ele possuía. Mateus vai falar em lunático, problemas mentais. Era alguém que possuía problemas reais. Mas o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que o que causa estes males neste garoto, e neste caso em particular, era possessão demoníaca. Possessão demoníaca. E talvez, meus irmãos, esse seja um dos textos que muitos homens mal intencionados usam por aí para falar, talvez, que as doenças que as pessoas sofrem neste mundo são causadas por espíritos malignos. Se você for em igrejas como Universal do Reino de Deus, ou você for na Mundial, você for em igrejas chamadas igrejas neopentecostais, muitos deles atribuirão as suas mazelas, os seus problemas, as suas enfermidades à possessão demoníaca. Isso deve ser o espírito de não sei o quê. Então tem um espírito demoníaco para cada problema que você enfrenta na sua vida. E é como se todo problema fosse fruto de uma possessão demoníaca. Esta não é a realidade. Isto aqui é um caso em particular. Enfermidades vêm sobre a nossa vida e não são necessariamente possessão demoníaca. Mas neste caso aqui, neste caso sim. E meus irmãos, o texto nos diz, a Escritura nos mostra, ele sofria com isto desde pequenino. Vejam só, desde criancinha, meus irmãos, e provavelmente aqui, ele já era um jovem. Ele sofria de pequeno e provavelmente já era alguém jovem que sofria com aquilo por muitos e muitos anos. Como isto, meus irmãos, é assustador. Como isso é assustador, meus irmãos, porque realmente o estado dele era degradante. Mas então você pensa assim, se há possibilidade de um espírito ou Satanás, de alguma forma, induzir ou conduzir ou tentar fazer com que crianças pequenas sejam persuadidas por ele, nós devemos também estar convictos, meus irmãos, de que o contrário, no sentido positivo,
é algo que realmente pode acontecer também com as crianças. Se aqui o texto nos mostra que este, desde pequeno, foi alguém que foi tomado por ações malignas, isto deve fazer com que nós, todos nós, sobretudo vocês, pais, envolvidos com seus filhos, sejam os mais empenhados em incutir na mente e no coração dos seus filhos as verdades da Escritura Sagrada, porque certamente, desde pequenos, eles podem ser grandemente cheios de Deus. Grandemente cheios de Deus. E é interessante, meus irmãos, como alguém, desde pequenino, há exemplos e casos de pessoas que realmente experimentaram algo desta natureza. Que pequeninos, 7 anos de idade, teve uma experiência real de convicção de pecado e de fé no Senhor. 7 anos. Como isso pode acontecer? Mas, meus irmãos, é um testemunho que ele fala com lágrimas do próprio pastor William MacLeod, que ele veio aqui, o escocês, há pouco tempo, em Belém. 7 anos de idade, meus irmãos. Ele teve plena convicção de pecado. E desde então, ele passou a viver para o seu Senhor. Vejam como, da mesma forma que algo maligno acontecer aqui, neste caso, da mesma forma, os pais podem, sim, através da palavra, com a ação do Espírito Santo, fazer com que os seus pequeninos, eles possam ter uma verdadeira experiência com o Senhor. Um verdadeiro relacionamento com o seu Deus. O Senhor pode fazer isto. Mas para que isto aconteça, há necessidade real de que meios sejam utilizados para isto. E quais meios o Senhor nos deu para isto? O Senhor te deu, meu irmão, o Senhor te deu, minha irmã, a graça de você ter a Escritura Sagrada na sua casa, a graça de você ter lábios e voz para falar, a graça deles terem ouvidos para ouvir, a graça de você conseguir ler a Escritura e instruir estas crianças. O Senhor te deu a graça também de você poder orar por estas crianças. O Senhor te concede a graça de trazê-las para o culto ao Senhor. O momento mais extraordinário que há de salvação e libertação é aqui. Libertação do pecado, do cativeiro das trevas, que conduz aqueles que não conhecem ao Senhor para a sua maravilhosa luz. É aqui, meus irmãos, que o coração dos seus pequeninos, bem como através da sua instrução, eles podem ser aquecidos para que eles então possam verdadeiramente ser tomados não por espíritos malignos, mas pelo Espírito Santo de Deus e transbordarem dele. E viverem tomados por este bendito Espírito Santo de Deus. Mas, meus irmãos, esta não era a realidade deste garoto aqui. Ele estava, meus irmãos, sofrendo, e sofrendo muito. E a situação dele era realmente miserável. E o seu pai, de forma alguma, ele fica contente com aquela situação. Ele não pode permitir que o seu filho permaneça naquele estado. Mas, meus irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo, diante daquilo, ele apresenta uma grande exclamação. Mas veja, não é simplesmente, ele não apresenta isso simplesmente por causa das palavras do Pai, mas por causa do que vai ser dito no final do versículo 18. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Vejam, meus irmãos, ele correu para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente porque o Senhor Jesus Cristo ainda não havia se apresentado ali. Então alguns homens ficaram ali. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que não subiram ao monte da transfiguração. Ele rogou aqueles homens. E provavelmente, meus irmãos, eles desejaram sim ajudar aquele homem. Certamente tentaram fazer isto.
Certamente oraram de alguma forma, talvez, tentaram fazer algo para que aquele menino fosse liberto daquilo. O Senhor havia dado autoridade para eles. Nós vimos anteriormente. Curar, expulsar demônios, fazer milagres. Eles estavam plenamente persuadidos disto. Mas o que acontece, meus irmãos, o que acontece é que eles falham miseravelmente. E como aquilo deve ter sido frustrante, não somente para os discípulos, como veremos mais à frente no final, mas também grandemente frustrante para aquele homem. Talvez aquilo tenha dado até razão para que os escribas começassem a discutir ali com a multidão e com os próprios discípulos acerca dessas coisas também. Ele rogou. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe por que razão aqueles discípulos não conseguiram expelir aquele demônio. Ele está plenamente consciente disto. E então, meus irmãos, ele vai exclamar, ele vai falar, ele vai tirar de dentro dele uma manifestação de grande tristeza e aborrecimento por aquela situação. Meus irmãos, a incredulidade ali daquela geração deixou o Senhor Jesus Cristo grandemente incomodado. A incredulidade para o Senhor é algo que é realmente perturbador para Ele. Por essa razão, meus irmãos, Ele vai dizer no versículo de número 19, então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Meus irmãos, é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo assim: eu não suporto mais isto. Até quando eu terei de me deparar com pessoas que não possuem fé, com pessoas que não confiam, com pessoas que são incrédulas e grandemente perversas? É como se ele desejasse passar logo disto. Ele não suportava mais aquilo. Porque grandes manifestações de incredulidade ele já havia encontrado. Inclusive por parte dos seus discípulos. E a incredulidade aqui não é somente dos escribas, não é somente dos fariseus, mas também da multidão dos seus discípulos daquela geração. O Senhor se depara com esta situação realmente amarga. E, meus irmãos, esta questão de incredulidade, perversidade, é algo que não era recente ali. Desde o passado, desde o Antigo Testamento, grandes manifestações de incredulidade no poder de Deus foram evidenciados. Grandes momentos assim, grandes momentos de perversão e confusão. Assim como eles, meus irmãos, desceram do Monte da Transfiguração de um momento tão glorioso e se depararam com incredulidade e perversidade, você encontra isso em Êxodo capítulo 32, quando está lá Moisés contemplando e desfrutando de um momento glorioso, mas quando ele desce, o que há? Incredulidade, perversidade, pecado, confusão. Você olha também para Deuteronômio, capítulo de número 32, verso 5, nós encontramos exclamações e expressões que retratam e apontam para a ideia de incredulidade e também de perversidade. Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 5, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Vejam só as palavras que são ditas aqui, ainda em outro profeta, Isaías capítulo 6, verso de número 11. Ele também vai se deparar com esta realidade. Quando vai dizer, então disse eu, até quando, Senhor? Semelhante a Cristo, né?
Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Encontramos também isto no profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 5, versos de número 21 até o verso de número 22. A palavra, meus irmãos, do nosso Deus nos diz o seguinte: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. São grandes momentos, meus irmãos, que são semelhantes a esta ocasião aqui do Senhor Jesus Cristo diante de incredulidade e perversidade. A incredulidade apontando para a falta de confiança desta geração no Senhor e a perversidade apontando para a distorção, para a confusão, para a perversão, para a iniquidade, para todos aqueles que estavam vivendo realmente de um modo totalmente contrário à vontade do Senhor. É isto que ele encontra ali. Por essa razão, meus irmãos, estas palavras saem de dentro dele, do seu próprio coração. Isto realmente o angustia. Isto realmente o faz sofrer, como ele mesmo diz. A falta de fé o incomoda. Ele não consegue, ele não suporta. Mas é interessante, meus irmãos, grande manifestação de incredulidade. Nós olhamos para os nossos dias hoje. E o que é que nós encontramos? O que nós encontramos é realmente, semelhantemente aos dias de Moisés, semelhantemente aos dias de Isaías, semelhantemente aos dias de Jeremias, semelhantemente aos dias de Cristo, o que nós encontramos é uma geração incrédula e perversa. Não é isso que nós encontramos neste mundo? Pessoas que não têm menor confiança no Senhor. Pessoas que não creem realmente em Deus e no seu poder. Pessoas que vivem enfiadas em todo tipo de pecado. Isto é o que nós contemplamos no mundo. Mas, lamentavelmente, meus irmãos, é o que nós encontramos também dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Dentro das igrejas. Incredulidade e perversão. Falta de confiança em Deus e envolvimento com todo tipo de práticas que são absolutamente contrárias à vontade do Senhor. Ele poderia certamente dizer isto aqui. Ele poderia certamente dizer isto para nós, talvez. Que há incredulidade, que há pecado, que há falta de real confiança nele. Ele poderia dizer sobre a nossa geração, meus irmãos, certamente, incrédulos, perversos. Meus irmãos, mesmo ele se deparando com esta realidade, ainda assim o Senhor ele vai ser compassivo. Ele vai dizer, ainda no verso de número 19, trazei-mo. Vocês são incrédulos e perversos, mas tragam este garoto. Então o verso número 20 nos diz, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então vejam que o Espírito, quando se depara com o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta furioso. Ele se manifesta grandemente furioso.
e se agitou com grande violência, machucando o garoto. Vejam como ele é mau, meus irmãos. Mas ele está diante do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que é o Senhor Jesus Cristo. Ele está plenamente certo de que o Senhor Jesus Cristo pode ir contra ele e pode tirá-lo dali. Não eram os seus discípulos que estavam ali. Era o próprio Senhor. Então vem o Senhor Jesus Cristo procurando saber um pouco mais sobre a realidade daquele garoto. E pergunta sobre desde quando este menino passa por isto. O pai diz, desde a sua infância. É assim que ele tem sofrido e este espírito tenta tirar a sua vida de todas as formas. E então, meus irmãos, o pai, ele vai dizer o seguinte, verso 22, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Se tu podes alguma coisa. Meus irmãos, ele está falando aqui com o Senhor Jesus Cristo e ele diz, se tu podes alguma coisa. É como se ele, meus irmãos, não tivesse uma confiança plena no Senhor. Na verdade, ele não tinha uma confiança plena no Senhor aqui. Ele revela aqui ainda incredulidade. Ele coloca como se fosse condicional. Talvez o Senhor possa fazer. A realidade é que o Senhor tudo pode fazer. O que o Senhor Jesus Cristo não pode fazer? O Senhor Jesus Cristo certamente poderia e tirou o garoto daquela condição. Mas, meus irmãos, estas palavras dele revelam sim que o seu coração e a sua fé ainda era realmente uma fé muito débil, muito fraca, ainda grandemente mesclada com incredulidade. Ele revela exatamente isto aqui. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mas, meus irmãos, nós olhamos para a situação deste homem e pensamos, como pode ele pensar se tu podes? Falando com o Senhor Jesus Cristo? Esse homem, ele deveria entender que Cristo realmente pode fazer. Que o Senhor realmente pode assisti-lo nas suas necessidades. Mas, meus irmãos, não é assim na nossa vida também. Quantas vezes nós pensamos, será que o Senhor, ele pode? Será que o Senhor, ele pode me livrar deste estado difícil que eu tenho passado na minha vida? Muitas vezes nós questionamos isto. Será que ele pode? Pensamos com incredulidade de fato. Será que o Senhor, ele pode realmente me dar aquilo que eu preciso para viver neste mundo? Será que o Senhor pode salvar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus familiares? Será que o Senhor pode? Meus irmãos, são tantos os questionamentos que nós fazemos desta forma. Talvez você não se utilize dessas palavras, mas talvez a sua vida revele isto, a sua vida declare isto. Será que o Senhor pode fazer? Você já passou por isso. Eu acredito que você já experimentou isto. Momentos que você passou a viver como se imaginasse que o Senhor nada pode fazer. Então você procura, viver segundo a força do seu próprio braço, imaginando que talvez você consiga fazer as coisas acontecerem, porque afinal de contas, será que o Senhor pode realmente fazer? Isso pode se revelar, meus irmãos, quando, por exemplo,
nós pensamos assim, eu tenho que trabalhar e não posso parar, porque se eu parar de trabalhar, eu não terei o alimento sobre a minha mesa. Quando a palavra do nosso Senhor nos diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Mas eu penso que talvez eu tenho que trabalhar, inclusive neste dia, para poder botar o alimento na minha mesa, porque se eu não trabalhar... Mas o Senhor pode. O Senhor me concede, o Senhor nos dá. Muitas vezes nós olhamos para a situação da nossa vida, a situação da nossa família, e nós nos questionamos, será que o Senhor pode mudar? Será que o Senhor pode transformar o coração dos meus familiares que são tão perversos? Meus irmãos, o que nós devemos estar plenamente persuadidos é de que o Senhor, Ele pode. Nós não devemos duvidar disto. Nós não devemos jamais, meus irmãos, duvidar de que o Senhor, Ele pode fazer tudo. E que Ele age em nosso favor. Ele age em teu favor. Que Ele cuida de ti, que Ele te sustenta, que Ele te guarda, que Ele conduz absolutamente todas as coisas. Nós podemos estar certos disto. Duvidar, meus irmãos, do Senhor é algo que realmente pode ofender o nosso Deus. E o ofende realmente. Isto é incredulidade, meus irmãos. Isto é pecado. Incredulidade é pecado. O Senhor nunca nos deu razão para desconfiarmos dele. Se algo aconteceu na sua vida que você, ou deixou de acontecer na sua vida que você imaginou que deveria acontecer, foi porque você inventou alguma coisa e criou expectativas sobre algo que não era real. Porque muitas vezes as pessoas imaginam assim, não, mas eu esperava tal coisa e não aconteceu. Passei a duvidar do Senhor. Passei a não crer mais de que Ele me sustenta, que Ele vai me dar algo, porque, afinal de contas, eu desejava determinada coisa, mas isso não aconteceu. Mas quem disse a você que o Senhor te prometeu isto? Então as pessoas criam grande expectativa sobre algo, alguma coisa, posses ou o que seja, como se o Senhor tivesse dito, eu te darei isto. E quando aquilo não se cumpre na vida deles, eles pensam, rapaz, eu tenho uma razão agora para desconfiar do Senhor. Será que Ele realmente pode fazer algo? Meus irmãos, nunca permitamos que algo desta natureza possa tomar conta do meu e do seu coração. Porque o Senhor, diante de pessoas que agem assim, dizendo, se podes, Ele responde, e responde como respondeu a este homem, dizendo o seguinte. Verso, meus irmãos, de número 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E é interessante, meus irmãos, que nesta ocasião aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai colocar ênfase no que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer tudo. Mas Ele vai colocar a ênfase em você. Ele vai colocar a ênfase no homem. Ele vai colocar a ênfase na fé que deveríamos nutrir no nosso coração, no próprio Senhor. Ele vai apontar aqui para a fé que nós deveríamos ter no poder do próprio Deus. É justamente isto que Ele vai fazer. Ele vai se voltar para o homem. Se podes. Você está brincando. Tudo pode. Tudo é possível ao que crê. E Ele está, meus irmãos, verdadeiramente falando aqui sobre fé. Ele está falando aqui sobre fé. E algumas pessoas, meus irmãos, podem olhar para textos como este e começar a imaginar uma série de coisas. Então vão pensar assim,
rapaz, se tudo é possível ao que crê, bom, eu creio que um dia eu vou ficar rico. E vai ficar rico. Não é necessariamente isso que o texto está falando. Tudo é possível ao que crê, então, puxa vida, eu creio que um dia eu vou ficar rico. Eu estou convicto disso, viu? Está aqui no meu coração, ninguém me faz duvidar disso não. Ele não está falando disso. Ele não está falando de coisas dessa natureza. Ele está falando sobre crer no poder de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele pode fazer, segundo a sua palavra. Nem tudo o Senhor nos dá, ainda que peçamos com fé. E muitas vezes Ele não nos dá agora, mas talvez atenda ao nosso pedido posteriormente. Inclusive, meus irmãos, em situações que são realmente dramáticas e difíceis na nossa vida. Você pode pensar, por exemplo, sobre a situação de alguém doente e chega a morrer. Lembre-se, João capítulo de número 11, Lázaro. Tinha uma irmã alvoroçada, agitada, uma outra que acreditava que o Senhor Jesus Cristo poderia curá-lo. Clamaram. O Senhor Jesus Cristo não atendeu aquele pedido. Pelo menos não imediatamente. Posteriormente, depois daquele homem ter morrido, então, ele fez a sua vontade. Ele atendeu a oração. Ele atendeu aquela petição. Mas nem sempre, meus irmãos, aquilo que nós pedimos, ainda que depositemos algum tipo de fé naquela coisa, o Senhor não necessariamente nos atenderá. Mas é como que se o Senhor estivesse dizendo aqui, como aconteceu em outros milagres, em outras coisas, nos relatos do Senhor Jesus Cristo. Ele quer evidência de fé. Ele quer que alguma manifestação de fé nele e no seu poder se evidenciem. E então ele responde à fé. E isto, meus irmãos, é o que ele está apresentando a este homem aqui. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem confiança em mim. Então, quando ele fala, meus irmãos, tais palavras, o que acontece? Parece que aquelas palavras, elas tocaram profundamente o coração daquele homem. Palavras simples do Senhor Jesus Cristo, mas que entraram, meus irmãos, no íntimo daquele homem. E então a palavra do Senhor nos diz, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Olha o que acontece. Meus irmãos, esse homem, ele demonstra que ele acreditava, que ele tinha confiança, que ele tinha fé. Mas como ele clama, ainda há pouca fé. Isso nos ensina, meus irmãos, a realidade de que há realmente fé forte e fé fraca. Há pessoas que possuem uma fé que é realmente muito forte, como que se fosse inabalável. Mas aqueles que possuem uma fé, meus irmãos, que é realmente frágil. Mas o que acontece aqui? O Senhor Jesus Cristo, ele não está exigindo uma fé extraordinária. Como nós podemos olhar na passagem paralela em Mateus, ele vai fazer, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. A questão não é o tamanho da fé, a altura, largura ou profundidade da fé. A questão aqui é ter fé. O Senhor, ele não está rogando a ele que ele tenha uma fé imensa, mas que ele creia, mas que ele confie no Senhor. E é exatamente isto que ele requer, meus irmãos, de mim e de ti. É que tenhamos fé. Fé fraca ou fé forte,
mas fé nele. Fé frágil, uma fé inabalável, mas fé nele. Esta fé, ainda que pequena, nos faz abraçar a Cristo. Essa fé, ainda que pequena, nos faz abraçar a sua palavra e as suas verdades. Esta fé, ainda que pequena, nos faz abraçar as suas promessas para nossas vidas. A nossa fé, ainda que pequena, garante a nossa eterna morada na glória. A nossa fé, ainda que pequena, mas é fé. Mas a realidade é que muitos de nós enfrentamos de fato uma luta por uma fé mais firme. E nós enfrentamos grandes conflitos da nossa confiança no Senhor. Como falado anteriormente, será que o Senhor pode isto? Será que o Senhor pode me guardar? Será que o Senhor cuida de mim? Será que o Senhor me sustentará até o fim? Será que eu sou salvo? Talvez seja o questionamento de muitos, porque possuem uma fé frágil. O que nós devemos fazer então, quando nós nos deparamos ou estamos em situação assim, que nós percebemos a grande fragilidade e fraqueza da nossa fé? Nós devemos fazer exatamente como o pai do garoto. O que foi que ele pediu? Meus irmãos, ele pediu ao Senhor que aumentasse a sua fé. Ajuda-me na minha falta de fé. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos suplicar ao Senhor que nos concedeu graciosamente a fé que possuímos. Devemos clamar a Ele: Senhor, dá-me a cada dia, dá-me diariamente mais fé, mais confiança em Ti. É isso, meus irmãos, que nós devemos fazer. Será que você tem feito isto? Ou qual o meio que você tem procurado para fortalecer a sua fé e a sua confiança no Senhor? De que modo você tem agido? O que você tem feito para fortalecer a sua fé neste Cristo, a sua fé no nosso Senhor? Meus irmãos, a oração é este meio fundamental. Obviamente que há outros meios: leitura da Escritura, meditação na Escritura, cultuar ao Senhor, desfrutar dos sacramentos do nosso Deus, a nossa fé fortalecida, a nossa fé alimentada. É isso que nós aprendemos nos nossos padrões doutrinários, é isso que a Escritura nos ensina. Mas aqui, meus irmãos, clamar, clame a Deus, ore a Ele. E Ele, meus irmãos, pode conceder a você uma fé mais saudável, uma fé mais forte, uma fé mais firme nele. Não deixe de orar. E então, meus irmãos, o que acontece? Este ato deste homem, estas palavras deste homem, que clamou ao Senhor em lágrimas, então nós vemos que o Senhor, Ele vai atender. Ele vai realmente atender a súplica deste homem. E a Escritura nos continua dizendo o seguinte: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nunca mais tornes a ele. O Senhor, então, Ele vai atender a petição daquele homem, Ele vai expulsar aquele espírito e diz: nunca mais. E certamente aquele espírito nunca mais voltou àquele garoto. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, irado, certamente, o demônio, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas então Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Estava ali, meus irmãos, o garoto que estava padecendo há muitos anos, surdo, mudo e tendo tantos outros problemas na sua vida, definhando.
estava ali em pé, sendo colocado em pé pelo próprio Senhor Jesus Cristo diante de todos. O Senhor Jesus Cristo o curou. O Senhor Jesus Cristo o libertou. Mas como o Senhor Jesus Cristo fez isso? É interessante, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo agora vai falar com os discípulos, porque os discípulos vão questionar a ele. Eles certamente ficaram incomodados com o que havia acontecido. Como? Por que nós não pudemos expelir o demônio? O verso 28 nos diz, quando entrou em casa, agora em particular, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Eles estavam realmente incomodados com aquilo. Eles ficaram pensando naquilo certamente durante muito tempo. Então Jesus respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. É interessante, o Senhor Jesus Cristo não vai dizer assim, foi por causa do meu poder que eu expeli o demônio. Ele vai dizer assim, é a oração que deve ser feita. Oração e jejum. E, meus irmãos, a oração, ela é certamente uma grande demonstração de fé. A oração é um ato de fé e isso só revela a grande incredulidade dos discípulos do Senhor. A incredulidade destes discípulos o impediram de serem realmente homens verdadeiros de oração. O Senhor Jesus Cristo era um homem de oração. Com frequência nós encontramos na Escritura o Senhor orando, e com frequência os discípulos não estão com o Senhor Jesus Cristo orando. Não conseguem suportar um tempo orando com o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele ora. E Ele é alguém que realmente, nestes atos de oração, Ele revela uma grande dependência do Senhor. E então, meus irmãos, Ele expulsa o demônio porque Ele era certamente um homem também grande de oração. E Ele então espera que os seus discípulos também fossem homens de oração. Meus irmãos, nós devemos estar plenamente conscientes de que nós, como discípulos do Senhor, nada conseguiremos fazer sem Ele. Porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque pela força do próprio braço deles, eles jamais conseguiriam. Como nós podemos fazer a obra do Senhor sem vivermos na dependência do Senhor? Como a igreja do Senhor Jesus Cristo poderá prevalecer contra Satanás, a carne, o mundo, se nós não dependermos do nosso Deus em oração? Porque, meus irmãos, nós lutamos contra espíritos malignos, contra Satanás e todos aqueles que estão envolvidos com Satanás e contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Como a igreja prevalecerá se nós não formos homens e mulheres que são dedicados à verdadeira oração? Dedicados realmente ao Senhor, numa plena dependência dEle. Não podemos confiar no nosso próprio braço. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo assim, eu sou independente, eu não preciso do Senhor, não. Eu consigo fazer e pronto. Oh, meus irmãos, o chamado aqui para nós e a evidência do fracasso dos discípulos deve ser algo que deve nos constranger realmente a sempre dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao nosso Senhor. Realmente suplicando a Ele. Não somente, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, mas, Senhor, também ajuda-me a fazer a Tua obra. Ajuda-me, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, ajuda-me pela Tua graça, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a mudar a situação da minha família.
Ajuda-me, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a mudar a situação dos meus amigos. Ajuda-me, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a mudar o estado em que eu vivo. Ajuda-me, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a ser realmente grande luz neste mundo que está em trevas. Ajuda-me, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito a fazer com que a Tua glória seja expandida neste mundo até os confins da terra. Ajuda-me, Senhor. É assim que nós devemos clamar, porque nós nada somos sem o Senhor. Você nada é sem o Senhor e você nada pode fazer sem Ele. Esteja certo disto. Você não será vitorioso em qualquer coisa neste mundo se você não orar. Se você luta contra um pecado, você não será vitorioso contra este pecado se você não orar. Se você age com incredulidade, a incredulidade bate na porta do seu coração, ou habita no seu coração, você nunca vencerá a incredulidade se você não orar. A oração, meus irmãos, é fundamental. Nós não podemos viver sem clamar a este Senhor. E que grande bênção Ele nos revelar esta realidade. E que grande bênção, meus irmãos, Ele nos revelar que nós realmente dependemos dEle e nós podemos depender dEle. E como é maravilhoso sabermos, meus irmãos, que nós temos acesso livre a este Senhor. Que podemos nos aproximar ousadamente, com ousadia diante do trono da graça, clamando a Ele. Então, meu irmão e minha irmã, dediquemos mais tempo de oração ao nosso Senhor. Eu acredito que todos nós oramos muito pouco. Todos nós. Estou falando por mim e eu acredito que esta é a realidade de todos. Nós oramos muito pouco. E com isto nós revelamos como pensamos que somos autossuficientes e não dependemos do Senhor. Corramos, meus irmãos, e clamemos a Ele. E quando falta fé para fazer isto, até para orar, clame. É exatamente isso que nós devemos fazer. Eu não tenho fé nem para orar. Ore. Eu não tenho fé nem para me aproximar do Senhor. Ore. É exatamente este o meio que Ele nos fortalecerá a minha e a sua fé, libertando-nos assim da nossa incredulidade. É neste Senhor, meus irmãos, que nós encontraremos justamente aquele que pode nos conceder a graça de termos uma fé realmente robusta neste mundo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, como somos, Pai, na nossa vida e na nossa caminhada, muitas vezes grandemente incrédulos. Não confiamos no Teu poder, não confiamos no poder da Tua palavra, não confiamos muitas vezes no poder do Teu Evangelho. E vivemos, Pai, muitas vezes como se não conhecêssemos realmente o Senhor. Há muita fraqueza, Senhor, em nós, há muita falta de fé, Senhor, em nós, e uma confiança em Ti. Nós queremos rogar ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, libertando-nos da incredulidade, e fazendo-nos, Pai, mais crentes no Senhor, mais cheios de fé no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Dá, Senhor, a cada um de nós mais fé em Ti. Nós rogamos ao Senhor
pois sabemos que o Senhor pode nos ajudar nisto e que nós, Senhor, com a força do nosso próprio braço, jamais poderemos produzir isto, mas nós clamamos a Ti, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, nós clamamos a Ti. Socorre-nos, Senhor. Socorre o Teu povo, socorre a Tua igreja. Faz-nos, Pai, cada dia mais crentes, cada dia mais, Senhor, confiantes em Ti. É o que nós Te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.